Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria e de satisfação de poder estar com a igreja do Senhor, adorando e exaltando o santo nome do Mestre. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Abramos nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 20. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 20. E o versículo é o de número 17 e 18. Glória a Deus. Quantos achou, diga amém. Amém. Que diz assim a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 20, versículo de número 17. Diz assim: E disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dizei-lhes que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Amém. Glória a Deus. E disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Vai para meus irmãos e disse-lhe que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Antes da igreja se assentar, olhe para o irmão que está do seu lado, diga para ele: o meu Pai, o seu Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Só quem faz parte da família de Deus, dá uma glória a Deus, uma salva de palmas bem leve para o Senhor Jesus e pode se aceitar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só não pode vir sapateando para cá, tá? Glória a Deus. Amados irmãos, noiva do Cordeiro, esses dias na televisão, esses dias em casa, eu estava assistindo uma reportagem e essa reportagem me chamou bastante atenção. Era uma reportagem sobre nomes e o repórter estava fazendo uma pesquisa sobre os nomes mais populares que tem no Brasil, os nomes mais comuns. E eu achei aquilo legal, fantástico, muito bom. E o repórter estava dizendo que nesses últimos dias os nomes mais comuns, mais populares no Brasil são nomes que os pais dão aos filhos, que faz homenagem à atriz, a cantor e a jogador de futebol. Sempre os pais, a maioria dos pais quer homenagear um ator, um jogador ou um cantor. E ele também pegou, e esse mesmo repórter ele disse que devido ao crescimento da religião evangélica, nomes bíblicos também têm crescido muito. Muitos pais têm dado nome bíblico aos seus filhos. Mas aí o repórter ele fez uma piada, depois ele falou que o nome mais comum que tem no Brasil, que acho que todo mundo conhece um e todo mundo conhece uma, é Maria e José. É o meu? O repórter ele disse: o que tem de Maria, o que tem de José por aí, não é brincadeira. E ele
falando a respeito de Maria e de José, e eu olhando aquela reportagem, analisando aquela reportagem, eu falei, realmente, né? Acho que todo mundo conhece uma meia dúzia de Maria e uma dúzia de José. Todo mundo conhece alguém que tem um nome, um sobrenome, Maria e José. E devido a essa reportagem, eu comecei a meditar na Bíblia e estava lendo esse evangelho em casa. Eu vi que na época de Jesus não era diferente. Maria e José era um nome comum dentro de Israel, dentro da Judéia, dentro da Galileia. Maria era um nome comum, José também era um nome comum. Se a gente pegar a Bíblia e mergulhar e ler os evangelhos do Senhor, você vai ver que pelo menos Jesus conhecia no mínimo 4 Maria. É interessante, se você pegar, você vai ver Maria, a mãe de Jesus, Maria, que era mãe de Tiago e de João, esposa de Clopas. Você vai ver Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, e Maria Madalena. Eu falei, realmente é um nome comum, já era um nome comum naquela época e hoje continua tendo. E o Senhor, e eu vendo a vida dessas mulheres, teve uma Maria que me chamou a atenção. E é sobre ela que eu quero ministrar nessa noite. É sobre Maria Madalena. Maria Madalena, ela não vai aparecer muito no começo do ministério de Jesus, mas ela vai ser uma peça importante e fundamental lá no final do ministério de Jesus na terra. É interessante que, se a gente pegar e ler a história um pouco de Maria Madalena, a história diz que Maria Madalena era da cidade de Magdala. Em algumas Bíblias está Magdã e em outras Bíblias está Magdala. Magdala era uma cidade que ficava na região da Galileia, próximo ao mar Tiberíades. E é interessante que nessa cidade de Magdala foi aonde Jesus fez as multiplicações dos pães e dos peixes. Então Maria era daquela região, cresceu ali, e foi ali que Jesus multiplicou os pães e o peixe. É interessante que quando se fala em Maria Madalena, ela vai ser apresentada por Lucas e Marcos. Lucas e Marcos são os que apresentam Maria Madalena. Ele vai falar que Maria Madalena era serva do Senhor, era uma das mulheres que servia o ministério do Senhor Jesus. E interessante que Madalena, ela é apresentada como aquela mulher a qual Jesus expulsou 7 demônios. É assim que ela é apresentada por Lucas e por Marcos. A mulher que servia o ministério do Senhor Jesus. A mulher que outrora tinha 7 demônios e hoje está servindo ao ministério do Senhor. E eu achei isso interessante, porque quando nós vamos lá em Lucas 8:2, ele vai falar das mulheres que estavam no ministério do Senhor. Ele vai falar que era Maria, vai falar que era Joana, e quando chega em Maria Madalena, ele foca nisso. A mulher que tinha 7 demônios. A Bíblia não fala quando foi ou quem apresentou Jesus para Maria Madalena. A Bíblia não fala quando foi o momento ao qual ela teve contato com Jesus. A Bíblia, nenhum evangelista se importou
Maria Madalena, que ela teve um encontro com Jesus e foi libertada. Não. A gente podemos fazer por inferência, saber que outrora Maria Madalena era uma mulher perturbada. Porque quem tem demônio se torna um ser perturbado. Outrora, uma mulher que era perturbada, uma mulher que era possessa, encontrou Jesus. Jesus libertou-a e colocou ela no ministério para poder servir. Aleluia. Interessante, porque quando a gente mergulha na Bíblia Sagrada, você vê Jesus curando aqui, você vê Jesus libertando ali, você vê Jesus dando vista aos cegos, pegando os paralíticos, fazendo ele andar. Você vai ver Jesus curando o leproso, você vai ver Jesus expulsando demônios. Mas são raras as pessoas que recebem uma cura, são raras as pessoas que libertam, que recebem uma libertação, são raras as pessoas que são transformadas por Jesus e que decidem servir a Ele. É Deus. E Maria Madalena, ela, outrora que era perturbada, decidiu o quê? Agora que eu fui liberta, agora que o Senhor transformou a minha vida, eu vou servir a Ele. E eu oro a Deus, para que Deus levante homens e mulheres com o mesmo sentimento de Maria Madalena. Outrora eu não sei o que você era. Talvez você era uma pessoa perturbada, talvez você era uma pessoa depressiva, talvez você era uma pessoa cheia de vício, mas no momento que você encontrou a Jesus, Jesus te libertou. E eu oro a Deus para que Deus coloque homens e mulheres que tenham a preocupação de servir ao Senhor. Aleluia. Porque uma coisa é você receber a cura, outra coisa é você estar servindo ao Mestre. E Maria Madalena é uma daquelas que decidiram servir ao Mestre. A partir daí, Maria Madalena não aparece mais na história. Ela só vai aparecer lá no final, com uma grande devoção. Maria Madalena era uma grande devota do Senhor. E quando eu falo em devota e devoção, devoção significa dedicação, veneração e adoração. E quando nós falamos que uma pessoa ela é cheia de devoção, nós estamos dizendo que é uma pessoa dedicada. Nós estamos dizendo que é uma pessoa que é adoradora. Aleluia. E Maria Madalena, ela mostra a sua devoção, a sua veneração ao Senhor, porque foi no momento ao qual difícil do Senhor que ela aparece de volta na história. Foi quando Jesus foi pego e levado ao tribunal dos sacerdotes. A Bíblia diz que lá estava Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, e as mulheres ficaram acompanhando o trajeto de Jesus. Maria Madalena estava ali, Maria Madalena viu quando os sacerdotes puniram o Senhor. Maria Madalena, ela viu aqueles homens esbofetando o Mestre. Maria Madalena viu quando alguns cuspiram no Mestre. Lá estava Maria Madalena. Quando pegaram Jesus, jogaram Jesus, açoitaram Jesus, levaram Jesus até Pilatos, voltaram. Maria Madalena acompanhou todo aquele trajeto, toda aquela dor. Maria Madalena acompanhou. E é interessante que enquanto uns discípulos, a maioria fugiu,
outros negaram, outros correram. Lá estavam as mulheres, firme e forte, olhando o sofrimento do Calvário. E é interessante que Maria Madalena ampara a mãe de Jesus e fica olhando a cena mais dolorida. Assim diz eu, que eu creio que foi para Maria Madalena e para Maria, mãe de Jesus, foi quando pegaram Jesus, crucificaram ele, colocaram ele numa cruz, e ele, antes de entregar o seu espírito, porque a morte não venceu Jesus, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E se a gente analisar qual pecado que Jesus teve, nenhum. Então por isso a morte não deu para vencer Jesus. E Jesus falou: eu não morro, eu entrego o meu espírito. Aleluia. E antes do Senhor entregar o seu espírito crucificado ali, Jesus ele olha para Maria. Lá está Maria, sua mãe, lá está Maria Madalena, e lá está o apóstolo João, que ora foi embora, mas depois voltou e ficou até o fim. E Jesus olha bem no olho daquelas mulheres, e olha bem no olho do apóstolo João, o apóstolo amado, e diz: eis aí, mulher, o teu filho. Homem, eis aí a tua mãe. Maria Madalena acompanhou toda aquela cena. E a Bíblia diz que depois que Jesus entregou o Espírito ao Senhor, fechou os olhos, José de Arimateia e Nicodemos, aquele mesmo que outrora no começo do ministério do Senhor foi ter com Jesus à noite, porque tinha vergonha de alguém ver ele falando com Jesus, presbítero Adinardo. Ele mesmo vai junto com José de Arimateia pedir o corpo do Senhor, e ali ele compra uma sepultura, enrola o corpo do Senhor no lençol e colocam ali Jesus. A Bíblia diz que Lucas, no capítulo 23, ele vai dizer no versículo 55 e 56, vai dizer que aquelas mulheres, Maria e Maria Madalena, acompanharam José de Arimateia e Nicodemos para ver aonde iam colocar o corpo do mestre. Uma mulher que foi até o fim. Aleluia. Uma mulher que mesmo em meio ao sofrimento, ela não tirou o foco, os olhos do Senhor Jesus. Com mesmo as penas chicotadas, mesmo vendo o sofrimento, ela manteve o foco no Senhor Jesus. E eu quero fazer uma pergunta para você aqui hoje. Aonde está o seu foco? Aonde está o seu olhar? A Bíblia diz que muitos discípulos fugiram, outros negaram. Mas uma mulher que é conhecida por aquela que tinha demônios. Outrora tinha demônio, mas quando teve uma vida transformada, uma vida resgatada ao Senhor, ela não tirou o foco de Jesus. Jesus podia passar o que podia passar, mas ela estava focada no Senhor Jesus. As lágrimas delas corriam, mas ela estava focada no Senhor Jesus. O coração dela estava amargurada, mas ela estava focada no Senhor Jesus. Ela estava com o coração apertado, mas estava focada no Senhor Jesus. Não era um motivo de alegria,
alegria, não era uma situação de felicidade, mas ela estava focada no Senhor Jesus. E nessa noite o Senhor pergunta para você: eu não sei o momento que você está vivendo, eu não sei a situação que você está enfrentando, mas você continua ainda focada no Senhor Jesus. Você continua focada no Senhor Jesus, mesmo com esse sofrimento, mesmo com essa dúvida. Aonde está o seu foco? A Bíblia diz que era sábado, sexta, Jesus morre. Chega no sábado, ninguém pode ir, porque sábado é dia de descanso. Então aquelas mulheres vão ter que esperar passar o sábado todo para que no primeiro dia da semana, no domingo, poder ir até a sepultura de Jesus. E o sábado para os judeus é dia de descanso. Mas agora você consegue imaginar descansar de que jeito? Ao ver a cena do mestre. Como deitar a cabeça no travesseiro e saber que o mestre foi crucificado? Eita Deus! Como dormir naquele momento de dificuldade? Aí nós entendemos porque o salmista, ele diz: deitei e me levantei, deitei, dormi e me levantei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Aleluia, Jesus. E quando eu leio esse salmo, eu sempre perguntava ao Senhor, eu sempre perguntava ao Senhor, Senhor, por que o salmista Davi vai louvar isso? Vai louvar que louvar porque dormiu e porque levantou, porque conseguiu dormir, sendo que é uma coisa simples, é uma coisa que todo mundo faz. O nosso corpo necessita pelo menos de dormir um pouco, 6, 7, 8 horas, porque se você não dorme, o seu corpo não funciona direito. Você sente essa necessidade de dormir, e muitas vezes o cansado te leva a dormir. E eu perguntei, por que o salmista ele louva isso? E o Senhor falou no meu coração: e quando vocês estão preocupados, vocês conseguem deitar a cabeça no travesseiro e dormir? Eita Deus! E quando atinge a sua vida financeira e você fala: Senhor, esse mês não vai fechar, Senhor, esse mês está difícil, você consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir? E quando o momento houve uma briga entre você e o seu filho foi dormir nervoso, ou sua esposa foi dormir brava, e você olha: Senhor, eu consigo deitar a cabeça e dormir? E quando as emoções, o sentimento começa a aflorar, você fala: Senhor, eu preciso fazer uma coisa certa, eu preciso tomar uma decisão na vida. Aí vem aquela ansiedade e você consegue louvar, dizer a Deus: deitei e levantei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia! Oh, aleluia! Quanta gente estão perdendo noites claras porque não consegue dormir por causa da situação, por causa das circunstâncias. Você não sabe o que é louvar esse louvor. Deitei e dormi porque o Senhor me sustentou. Você não tem um dia de descanso e isso está te prejudicando. Isso está prejudicando a sua saúde. Aleluia!
Assim estava Maria Madalena e todas as mulheres naquele sábado, que era para ela descansar. Mas como o presbítero José, ela vai descansar naquele sábado, sabendo que o mestre foi crucificado. Imagina aquela mulher passando a noite inteira em claro. E quando chega no domingo, bem cedo, a Bíblia diz que vai ela e algumas mulheres até a sepultura de Jesus. E quando ela chega diante da sepultura, ela vê a pedra removida. E elas vão entrar dentro da sepultura. E quando elas entram dentro da sepultura, elas só vê, Alessandra, um lençol dobrado, mas não encontram o corpo de Jesus. Aquilo que era para trazer alegria para ela, porque o Senhor disse que ao terceiro dia ele ressuscitava, mas elas não entenderam. Em vez de trazer alegria para ela, trouxe foi um desespero, trouxe uma preocupação. Aquilo que era para alegrar o coração dela, aquilo que era para deixar ela feliz, trouxe tristeza. E elas saíram numa carreira, correndo até os discípulos. E chegou lá para João, para Pedro, para os discípulos: olha, sumiu o corpo do mestre. Desapareceu. Alguém levou. E Deus falou no meu coração: como a gente entendemos o mistério do Senhor de forma errada. Como a gente entendemos a intimidade com o Senhor de forma errada. Sabe por quê? Porque nós aceitamos a Cristo. Deus nos limpa, purifica, coloca Ele para fazer a sua obra, coloca você para louvar, coloca você para pregar, coloca você para evangelizar, coloca para você servir na obra dele. E aquilo que era para te trazer alegria, e aquilo que era para trazer satisfação, a obra de Deus que era para alegrar o seu coração, é a obra de Deus que te entristece. É o ministério que Deus te deu que te entristece. Como nós entendemos errado. A Bíblia então diz que Pedro e o outro discípulo, que era João, eles saem disparada, chegam até a sepultura e eles olham. E quando eles olham, eles só veem o lençol dobrado. A Bíblia diz que eles creram, mas não entendiam as Escrituras. E eles voltaram para casa. Mas nisso, alguém voltou. E quem é? Maria Madalena. Aleluia. Ela volta sozinha. Ela entra na sepultura e fica ali de pé na frente da sepultura, chorando, sem palavras, somente chorando. Meu Jesus estava aqui, mas aonde ele está agora? Meu mestre estava aqui, mas ele não está mais. A Bíblia diz que naquele momento aparece um anjo na ponta e o outro anjo na outra ponta. Aleluia. E os anjos perguntam: mulher, por que o motivo dessa lágrima? E a Bíblia diz que aparece um homem atrás. Maria vira para ver quem é e acha que é o jardineiro. E aquele homem faz a mesma pergunta que o anjo fez: mulher, qual é o motivo da sua lágrima? E ela vai virar e vai falar para aquele homem: é porque levaram o corpo do meu mestre
de Jesus. Você sabe onde que ele está? É forte, Deus. Aleluia. É manto, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Você sabe onde está o meu mestre? Você sabe onde está aquele que me curou? Você sabe onde está aquele que me limpou? Você sabe onde está aquele que me purificou? Você sabe onde está aqueles que ninguém me deu nada, mas ele me deu algo? Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que fala que Jesus não resistiu. Que Jesus virou e falou: Maria! E quando Maria ouve a voz do mestre, ela fala: Rabone, é o Senhor. Meu Deus! Aleluia. Oh, aleluia. Quantos estão aqui como Maria Madalena, olhando para a sua vida ministerial, olhando para a sua vida familiar, olhando para a sua vida sentimental e perguntando: aonde está o mestre? O que fizeram com o mestre? Aonde está o mestre? O que está acontecendo? Por que o mestre não vem? A Bíblia diz que Maria só derramava lágrima, Madalena só derramava lágrima, e aquelas lágrimas pegou Jesus e falou: eu tenho que falar com ela, eu tenho que falar com ela. E Jesus virou e falou: Maria, Maria Madalena, eu te chamo pelo nome hoje, eu te chamo pelo nome hoje. Eu não fugi, não me levaram, eu continuo na sua vida, eu continuo no seu ministério, eu continuo no seu casamento, eu continuo no seu serviço. Se você crê nisso, adore Ele. Se você crê nisso, adore Ele. Se você está entendendo o que o Senhor está falando hoje, adore o Mestre nessa noite, porque Ele não te esqueceu. Aleluia! Aleluia, Jesus. Oh, maravilhoso, aleluia. Conselheiro, aleluia. Deus forte, aleluia. Deus tremendo, aleluia, Deus. Glória a Deus. Porque, Pastor Francisco, Jesus podia aparecer para Pedro primeiro. Por quê? Porque Jesus deu a chave para Pedro. Jesus podia aparecer primeiro para quem? Para João, porque João era o profeta, era o discípulo amado. Aleluias! Jesus podia aparecer primeiro para quem? Para sua mãe Maria. Eita Deus! Mas todos eles foram na sepultura, viram lá que Jesus não estava e voltaram. Mas teve uma que foi, que viu, anunciou aos discípulos, e quando os discípulos estão voltando, ela está indo. Ela está indo, e quando ela chega na sepultura e não encontra Jesus, ela fala, ela fica ali no seu momento de intimidade, no seu momento de particular com o Senhor. Ela não se conforma. Eu tenho que achar o mestre. Ela não se conforma. Eu tenho que achar o mestre. Glória a Aí Jesus Deus. falou: enquanto muitos estão voltando, tem uma lá que está querendo a minha presença. Então é ela primeiro que eu vou aparecer para ela. Eu vou aparecer para ela, porque ela está insistente. Ela não voltou, ela persistiu. Ela persistiu. E nessa noite o Senhor manda te dizer: persiste. Aleluia! Mas tremendo, Deus, aleluia. Persiste no seu ministério. Aleluia. Persiste no seu chamado. Persiste na sua família. Aleluia! Persiste no seu casamento. Persiste no seu
na sua vida sentimental. Persiste, não desiste, não volte para trás. E a Bíblia diz que Jesus vai virar e vai falar para ela, ó. Primeiro Jesus exorta, fala, ó, não me toca. Porque eu creio que Maria Madalena queria dar um abraço no médico. O médico falou assim, não me toca porque eu não estou subindo ao céu. Mas vai lá. E fala para os meus irmãos que eu vou para o meu Pai. Aleluia. O teu Pai. Que eu vou para o meu Deus. O seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Só quem mergulha nessa escritura sagrada sabe a dimensão da revelação da palavra do Senhor. Que é isso quando o Senhor fala, eu vou para o meu Pai, o seu Pai. Eu vou para o meu Deus, o seu Deus. Aleluia. Eu fiquei, Senhor, por que o Senhor falou? Meu Pai, o Senhor vai para o Pai e falou que é o Pai. Seu Deus, o Deus dela. Que a partir do sacrifício da cruz, antes do sacrifício da cruz, todos nós éramos criatura de Deus. Aleluia. Os anjos é o quê? Criatura de Deus. Os animais são o quê? Criatura de Deus. Por quê? São criados por Deus. A fauna, as flores são o quê? Criatura de Deus. Devido ao pecado, o homem se tornou o quê? Criatura de Deus. A Bíblia diz que o pecado do homem separa o homem e o Deus. Que todos estavam o quê? Destituídos da glória de Deus. O profeta vai dizer que olhou no céu e não viu um justo, olhou para a terra e não viu um justo sequer. Mediante o sacrifício na cruz, Jesus vira para Maria e fala, Maria, eu te dou uma missão. Você agora vai ser a minha missionária. Aleluia. E te dou uma mensagem para vocês enviar aos discípulos, aos meus irmãos. E qual é a mensagem, Senhor? Que a partir de hoje, Deus adotou um povo que a partir de hoje fala para os meus filhos que eles não são mais criatura de Deus. Glória a Deus. Que a partir do sacrifício da cruz, vocês passaram a ser filho do Pai. Vocês passaram a ser filho do Senhor. Filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus. Você é filha de Deus. Deus é seu Pai. A partir de hoje, Deus é seu Pai. Vai, minha filha, proclama isso. Proclama isso. Proclama que eles são meus filhos. Proclama que ela é minha filha. Proclama que ele é meu filho. Proclama que ela é minha filha. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Você não recebeu um espírito de escravidão, mas recebeste o espírito de adoção
Oh, aleluia. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu Deus Santo. Você entende essa revelação do Senhor? Glória a Deus. Você entende a profundidade da mensagem de Madalena? Aleluia, Jesus querido. Jesus está dizendo: você não recebeu um espírito de escravidão. Você recebeste um espírito de adoção. Aleluia. Glória. Jesus está falando. Fala para o meu povo, fala para os meus filhos, que eles não receberam o espírito de escravidão. Porque muitas vezes a tristeza quer nos escravizar. Muitas vezes o vício quer nos escravizar. Muitas vezes o pecado quer nos escravizar. É verdade. Mas Jesus falou: vocês foram adotados. Então clama ao Pai. Aleluia. Se a tristeza quer te escravizar, clame ao Pai. Pai, eu sou seu filho. Você não está vendo? Se a incerteza quer te escravizar, clama ao Pai nessa noite. Pai, eu sou seu filho. Que a dúvida quer te escravizar, clame ao Pai. Pai, eu sou seu filho. Se o vício quer te escravizar, clame ao Pai nessa noite. Eu sou seu filho. Eu sou seu filho. Eu sou seu filho. Só quem é filho do Deus nessa noite adora o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Se nós que somos imperfeitos, errantes, não deixamos o nosso filho traçar tristeza, não deixamos nossos filhos confundidos, qualquer coisa que acontece para os nossos filhos, nós vamos socorrer. Se nossos filhos reclamam que está com fome, nós fazemos da tripa o coração para poder saciar a fome dele. Se nossos filhos estão tristes, nós preocupamos em alegrar o coração dos nossos filhos. Se nós fazemos isso, imagine Deus, imagine Deus, imagine Deus. Glorificado seja o teu nome, Jeová. Se eu e você temos cuidado dos nossos filhos, imagine Deus, o cuidado que Ele tem com você. É que muitas vezes, às vezes a gente esquecemos que somos filhos de Deus. Mas nessa noite, o Senhor Ele quer te trazer de volta à memória. Aleluia. É verdade que alguns filhos são mais independentes, outros são mais dodói. Uns são mais imperativos, outros são mais calmos. Que tipo de filho você é? Eita Deus. Deus lindo, aleluia. Tem filho que fala: eu sou independente do meu pai. Aí decide fazer tudo na vida. Vai, faz. Aí quando a coisa aperta, de quem ele lembra? Ai, aleluia. Do pai. No momento da frustração, quem ele lembra?
missionário, somente falar com o pai. Pai, eu fui frustrado. Pai, eu tentei, eu fui decepcionada. Pai, eu fui e deu errado. Não. Tem que chegar no pai com carinho, fazer um carinho nele. Depois de fazer um carinho nele, o pai olha e fala: filho, a cura para essa sua frustração não é uma bronca, não é uma surra de sina. Senta aqui no colo do pai, porque hoje eu vou te consolar. Meu Deus, aleluia. Se isso não for amor, aleluias. Deus. Você não Você serve. entendeu? Você está perguntando para você: Deus, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu não vou sair frustrado de novo? Será que eu não vou sair decepcionado de novo? E Deus está falando: vem cá, filho, você não merece uma surra, você não merece uma bronca. Hoje é o dia que eu te pego no colo e te consolo, e te consolo, e te consolo, e te consolo. Você hoje necessita ser consolada pelo Senhor. Papai querido, aleluia. Deus maravilhoso. Tua graça, Senhor. Mas tem filho Que possamos pensar e imaginar. que é mais obediente. Toda decisão que toma, primeiro pede ao pai. É mais chegado ao pai. Tem mais intimidade com o pai. Está sempre do lado do pai. Está sempre falando com o pai. Que tipo de filho você é? Maria Madalena. Eu imagino Maria Madalena entrando e falando para os discípulos: olha, Jesus apareceu para mim. Como, Maria Madalena? Apareceu para mim. E ele veio com uma mensagem, me deu uma mensagem. Que mensagem? Que ele foi para o Pai. Imagine Pedro naquele momento: eu neguei. Imagine Tiago: eu fugi. Imagine Bartolomeu: ixi, eu passei longe. Aí Maria falou: ele foi para o Pai e mandou dizer que ele é o seu Pai também. Aleluias. Aleluia. Não adianta tentar fugir do Pai. Glória a Deus, aleluia. Porque eu vi certo dia, e até concordo, existe ex-namorado, ex-marido, ex-amigo confidente, ex-tudo. Só não existe ex-filho. Não existe ex-filho. Pode tentar fugir, pode tentar correr, mas você foi adotada e adotado por Deus. Aleluia. Só quem crê nessa noite, adore a Deus nessa noite. Dá glória para o Senhor. Bate palma porque o Senhor merece nessa noite, porque você é filha de Deus. Você é filha de Deus.